Olá, terceiro ano, eu sou a professora Jaqueline, espero que estejam todos bem, mas continuem se cuidando e fiquem em casa para que a gente possa passar por essa situação o mais rápido possível e da melhor maneira. Bom, para a gente poder dar continuidade aos conteúdos matemáticos desse ano, vamos ter algumas videoaulas. A aula de hoje será sobre equações geral e reduzida da reta. Nós já iniciamos o estudo da reta. E fazer o estudo analítico da reta é muito importante, porque esse conteúdo nos ajuda a resolver problemas cotidianos ligados a diversas áreas do conhecimento, como a física, a biologia, a química, a engenharia e até mesmo a medicina. Para isso, vamos fazer uma breve revisão. Temos dois tipos de equações a serem revisitadas. A primeira é a equação geral e a segunda é a equação reduzida. Na equação geral, a lei de formação deve ser ax mais by mais c igual a zero. Vejam bem, a, b e c são coeficientes e x e y são coordenadas do ponto P que pertence à reta. A, portanto, é o valor que acompanha x, B é o valor que acompanha y, C é o valor que fica sozinho, ou seja, o termo independente. A partir da equação geral, é possível calcular dois importantes coeficientes para a reta: o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular, vamos dividir o valor oposto de A pelo valor de B. Para calcular o coeficiente linear, vamos pegar o valor oposto de C e dividir por B. Para que fique mais claro, vamos acompanhar um exemplo. O exemplo diz o seguinte: escreva a equação da reta que passa pelos pontos A, onde x é 1 e y também é 1, e o ponto B, onde x é menos 2 e y é igual a 5. Em seguida, determine seus coeficientes angular e linear. Vejam, temos duas coisas para fazer. A primeira delas é escrever a equação geral dessa reta e a segunda é determinar os coeficientes angular e linear. Para que a gente possa escrever a equação geral, vamos montar uma matriz, colocando na primeira linha x e y, na segunda linha 1 e 1, ou seja, os valores de x e y do ponto A, na terceira linha menos 2 e 5, que são os valores de x e y do ponto B, e, para finalizar, na quarta linha, repetimos x e y. Montada a matriz, nós vamos fazer a multiplicação das diagonais. Vamos começar pela diagonal principal, multiplicando x vezes 1, que é igual a x. Na sequência, 1 vezes 5 igual a 5. Depois, menos 2 vezes y igual a menos 2y. Terminada a multiplicação da diagonal principal, nós vamos multiplicar agora as diagonais secundárias. Começando por y vezes 1, que é igual a y. Mas lembrem, os resultados das diagonais secundárias vão ter o sinal invertido. Portanto, onde seria y vai ficar menos y.
Multiplicando 1 vezes menos 2, teríamos menos 2, mas na diagonal secundária o resultado vai ficar 2. Fazendo 5 vezes x, teremos 5x, que na diagonal secundária fica menos 5x. Feita a multiplicação da diagonal secundária e da diagonal principal, nós vamos juntar os termos semelhantes, ou seja, vamos juntar x com x, y com y e o número que está sozinho com o número que está sozinho, ou seja, os termos independentes. Assim, teremos a seguinte equação: menos 5x mais x, menos y menos 2y, mais 2 mais 5, tudo isso igual a zero. Resolvendo menos 5x mais x, vamos encontrar menos 4x. Juntando menos y menos 2y, teremos menos 3y. Mais 2 e mais 5 dá mais 7. Tudo isso igual a zero. Lembrem que quando x ficar negativo, nós devemos multiplicar toda a equação por menos 1. E multiplicar por menos 1 significa mudar todos os sinais. Assim, teremos a equação escrita da seguinte maneira: 4x mais 3y menos 7 igual a zero. Assim, chegamos à equação geral da reta. Nessa equação geral, nós vamos observar que para determinar os coeficientes angular e linear, precisamos observar os valores de A, de B e de C. Então, relembrando, A será 4, porque é o valor que acompanha o x. B é 3, porque é o valor que acompanha y. E o C é o menos 7, por ser o número que está sozinho, o termo independente. Usando a fórmula, o coeficiente angular será menos 4 sobre 3 e o coeficiente linear será 7 sobre 3. Na equação reduzida, nós temos a seguinte lei de formação: y é igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular, o n é o coeficiente linear e x e y são coordenadas de um ponto que pertence à reta. No gráfico, vamos observar: temos o eixo y, o eixo x, a reta R, e o coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Nesse caso, será a tangente do ângulo alfa. O valor do coeficiente linear será n. N é o valor de y por onde a reta passa no eixo das ordenadas, ou seja, o valor de y onde a reta passa no próprio eixo y. Vamos ver aqui no exemplo. Dada a equação geral 4x mais 3y menos 7 igual a zero, vamos determinar a forma reduzida. Nesse caso, quando temos uma equação geral e precisamos obter a equação reduzida, basta isolar o y da seguinte maneira: a equação é 4x mais 3y menos 7 igual a zero. Então, vamos deixar o 3y no primeiro membro e passar para o segundo membro o 4x e o menos 7. Mas lembrem, na troca de lugar, as operações mudam. Portanto, o 4x se tornou menos 4x e o menos 7
virou mais 7. Para que o y fique completamente sozinho, vamos passar o 3 que está multiplicando ele, dividindo o menos 4 e dividindo também o 7. Assim, vamos obter a seguinte equação: y igual a menos 4 sobre 3x mais 7 sobre 3. Assim, vamos ter a equação reduzida da reta. Bom, nessa aula é só. E lembrem, é a sua dedicação hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. Estude, evolua, invista em você. Espero que vocês se cuidem e até mais. Vou deixar alguns exercícios nos grupos de WhatsApp e peço que vocês façam com todo cuidado e dedicação. Um beijão!